Fala galerinha do primeiro ano, agora nós temos uma videoaula de Matemática B. Nós já estamos na apostila 2 de Matemática B. Então nós já vamos dar início aos casos de congruência de triângulos. São 4 casos que nós temos que saber para definir claramente, tá, que 2 triângulos são congruentes ou não. Então vamos lá. O primeiro deles é o LLL, ou seja, os 3 lados de 2 triângulos são iguais, obrigatoriamente esses triângulos são congruentes. Como assim? Olha só. Se eu chamar esse cara aqui de um traço e esse cara aqui de um traço, eu tenho uma congruência de 2 lados. Depois eu falo que esse é 2 traços e esse é 2 traços. Eu tenho uma congruência de 2 lados e ainda assim não é suficiente para eu falar que eles são congruentes. Mas agora, quando eu falar que esse aqui é 3 traços e esse aqui também, eu tenho todos os lados congruentes, né, de um triângulo para o outro. Então eles são obrigatoriamente congruentes, tá? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é o LAL. Percebam que esse A está entre os 2 L's. O que isso significa? Eu preciso ter 2 lados congruentes. Então esse com esse com esse. E aqui eu preciso que um ângulo seja congruente. Mas eu não posso esquecer que esse ângulo precisa estar entre os lados que eu já conheço. O que isso significa? Tem que ser exatamente esse ângulo aqui igual. Ah, Lucas, mas e se esse ângulo aqui for igual a esse ângulo aqui de cima? Eles não são congruentes necessariamente. Então eu preciso de um ângulo entre 2 lados congruentes para confirmar que os 2 triângulos são congruentes. O terceiro caso, a mesma coisa. Percebam agora quem está no meio. É o lado. Então eu tenho um ângulo congruente com esse ângulo. Depois, esse ângulo congruente com esse ângulo. O que eu preciso agora para confirmar o caso de congruência? De um lado igual. Pode ser esse? Não, porque o lado precisa estar entre os 2 ângulos que são congruentes. Então, olha só, esse lado aqui e esse lado aqui precisam ser iguais. Se isso acontecer, eu tenho um triângulo congruente ao outro. Tudo bem? E o último caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Esse O aqui é para simbolizar que esse ângulo é o ângulo oposto. Oposto a quem? Sempre oposto ao primeiro lado. Então vamos lá, nós temos um lado congruente. Então eu vou colocar esse e esse. Depois um ângulo congruente. Vou marcar esse aqui e esse aqui. E agora o ângulo oposto ao lado. Qual que é o ângulo oposto ao lado? É o que fica na frente dele, ó. Então é aquele carinha ali, ele precisa ser congruente. Então aqui 2 traços e aqui 2 traços. Caso ocorra, né, desses caras aqui serem iguais, aí nós temos o primeiro caso de congruência, que é o ângulo lado ângulo. Mas se ocorrer com um ângulo oposto ao lado correto, isso aqui também funciona. Tudo bem? Então com esses 4 casos de congruência, vocês já conseguem dar início às resoluções, tá, dos exercícios da apostila 2. Então, continuem estudando bastante e até a próxima.